Agora no Manhã Bandeirantes nós vamos conversar com a Hebe Rios. A Hebe Rios é jornalista. Primeiro, a Hebe Rios é uma amiga, né? Muito tempo trabalhando juntos. E a Hebe é jornalista, muito competente, trabalha hoje na Unicamp, mas ela é voluntária na Caritas Arquidiocesana de Campinas, e sobre esse trabalho voluntário que eu queria conversar com a Hebe. Muito obrigado por ter vindo aqui aos estúdios da Manhã Bandeirantes. Um prazer falar com você e rever você de novo. Prazer é meu, Edson. Agradeço muito o seu convite. Estava com muita saudade. A gente, nesse mundo profissional, cada um vai para um lado. Verdade. Mas a gente, né, tem uma amizade que independe disso, né? É verdade. E o que é a Caritas, Hebe? Então, a Caritas Arquidiocesana de Campinas, ela faz parte da Caritas brasileira, que, por sua vez, faz parte da Caritas Internacional, que começou no fim do século XIX, na Alemanha, por uma pessoa que queria ajudar, né, as pessoas com necessidades diversas, né, e deu esse nome de origem latina, que significa amor, né, amor e doação e compaixão, na verdade, amor e compaixão, criou a Caritas. E várias outras iniciativas começaram a surgir com esse mesmo objetivo, com esse mesmo nome, até que no início do século XX, início assim, mais ou menos metade do século XX, foi criada a Caritas Internacional, juntando todas essas iniciativas de vários países, né? E com a sede em Roma e ligada à Igreja Católica. Aí a Caritas sempre agia assim, por exemplo, um desastre ambiental, fome em determinados países, sempre querendo ajudar as pessoas, né? E depois, na década de fim de 60, 70, houve um período em que ela teve as atividades suspensas, e depois ela renasceu com o Concílio Vaticano II com outro tipo de olhar, que além de você ajudar e ter o caráter assistencialista, você teria um caráter de olhar a construção de quase como se fosse assim, um acolhimento mais efetivo. Não simplesmente dar aquela assistência imediata, mas dar uma assistência continuada, né? E aí cada Caritas teve uma vocação. Então algumas são ligadas mais por exemplo, a pessoas em situação de rua, como é o caso da Caritas Arquidiocesana de Campinas. Outras estão mais ligadas a desastres ambientais provocados aí pelos extremos climáticos, né? Cada uma buscou um viés, né? Uhum. E no caso da Caritas Campinas, ela começou a partir da iniciativa do padre José Arlindo de Naday, que já tinha uma ligação com a Caritas, porque a Caritas também... Sabe aquele programa Aliança para o Progresso, que foi feito depois da Segunda Guerra para enviar donativos para os países né, vitimados pela guerra e também países pobres? A Caritas aqui recebia, a Arquidiocese de Campinas recebia. O padre Naday tinha, José Arlindo de Naday, tinha esse vínculo, né, com esse recebimento de donativos. E aí ele chamou amigos ali próximos da igreja, né, para realmente estabelecer um estatuto para instituir a Caritas e dar continuidade a esse processo, né, de distribuição, mas fazer outras coisas também. Mas ele não iria encabeçar, ele chamou o padre Jacinto, depois a irmã Helene, e eles começaram a Caritas primeiro com o estatuto, e a irmã Helene foi encarregada de tirar a Caritas do papel, né? E começou a ver que a situação das pessoas que catavam, né, recicláveis, né, os catadores, era uma situação muito precária. E aí ela começou um movimento de cooperativismo. Então, a Caritas em Campinas é precursora do cooperativismo. E a partir da situação de acolhida dos catadores, surgiu a necessidade, porque aí surgiu a necessidade de ter uma casa, para que essas pessoas que trabalhavam de dia catando tivessem onde se acomodar, né? E aí foram criando casas, até que uma pessoa em situação de rua também, o Antônio Fernando dos Santos, disse que era importante para eles ter realmente um local, independentemente da questão dos catadores, né? Ter um endereço, ter para onde voltar, né? E aí foi criada... foram criados os abrigos que existem hoje, né? A vocação da Caritas Arquidiocesana de Campinas está nas casas-abrigo. Então, essas casas-abrigo
tem 3 casas masculinas e uma feminina. A feminina, inclusive, ela, apesar de ser parceira da Cáritas, ela não faz parte da mesma instituição. É uma instituição que é parceira, que é o Abrigo Feminino Santa Clara, Associação Santa Clara. Mas que a gente pode chamar, né, que é o abrigo, é um braço, né, apesar de ser uma entidade parceira, com CNPJs diferentes e tudo mais. E os outros abrigos masculinos, que acolhem essas pessoas em situação de rua, mas não é simplesmente acolher, ter um lugar para dormir, etc., e ter o endereço. Não, é desenvolvida toda uma política ali dentro de reinserção dessa pessoa, né, para que essa pessoa possa trabalhar, possa voltar a estudar, possa se recuperar e definitivamente sair da situação de rua, não de uma forma assim assistencialista, não. O que eu me apaixono na Cáritas é justamente isso, porque é dar autonomia para a pessoa, dar dignidade para a pessoa, valorizar o saber daquela pessoa. Ela e não sentir que ela existe. Que ela existe, não é essa coisa que todos nós, e eu não coloco as pessoas, eu não sou assim. Não, eu também, muito tempo, invisibilizei a pessoa em situação de rua. E a gente faz isso o tempo todo. Um detalhe interessante, você falou do Concílio Vaticano II. Esse concílio parece que teve a ideia de aproximar mais a igreja das pessoas com o surgimento das comunidades eclesiais de base, porque era um negócio distante, né? Se a gente olhar um pouco para trás, as missas eram rezadas em latim, quer dizer, o celebrante ficava lá, o povo ficava aqui, e havia necessidade mesmo dessa aproximação, e essa aproximação foi gradativa, mas ela surgiu, não é, Hebe? Tanto é que o Padre Nadar, ele usa uma frase que ele fala assim, a Cáritas é a presença amorosa de Jesus entre os pobres, né? E essa presença amorosa, ela não é simplesmente você chegar e dar um pão, dar uma roupa, dar alguma coisa. É você realmente olhar a pessoa nos olhos, conversar com a pessoa, saber, né, a história de vida dela. Quando você entrevista, né, eu já tive a oportunidade de entrevistar muitos moradores, cada história, Edson, cada história que assim, você, qualquer um de nós, qualquer um dos ouvintes poderia estar naquela situação. Verdade. Qualquer um de nós. Quem fala, quem duvida, espero que a vida não mostre da forma mais cruel, porque acontece. Você entendeu? E é por isso que essa palavra caridade não é simplesmente ir lá e dar. É dar amor, é dar presença, é dar olhar. E a Cáritas faz isso. Hebe, o Adriano Vermelho, que está sempre participando conosco aqui, ele manda uma mensagem dizendo o seguinte: olha, ajudar flagelados ou pessoa nessas situações, muita gente no submundo, né, da drogadição, é um exercício hercúleo, é um cabo de guerra entre vocês que ajudam indistintamente contra aqueles que querem destruir essas pessoas, oferecendo o maldito anestésico social que é a droga. Vocês pensam nisso, fazem alguma coisa para... Vocês pensam nisso ou acabam se frustrando com essa situação? De qualquer forma, o Adriano Vermelho está dando parabéns a vocês especificamente pelo trabalho. Obrigada, Adriano. Quando a gente fala esse lado bonito, né, idealista que tem que ter, que é isso, esse amor, né, que mantém esse impulso ao trabalho, não quer dizer que o trabalho seja fácil. Né? É molezinho. Principalmente por conta dessa situação, né, da droga disseminada. Agora, a Cáritas, ela segue uma metodologia que dá muito resultado, porque não tem essa questão de você forçar a pessoa a fazer determinada coisa, e principalmente porque os abrigos da Cáritas, eles não são aqueles da linha de frente, digamos. A Rede Municipal de Assistência de Campinas, ela tem uma série de etapas. Então, você chega aqui, você está em situação de rua, quer algum tipo de ajuda. Aí você procura o CRAS, depois do CRAS você vai para cá, depois para cá. Entendeu? Você não... no caso da Cáritas, ela é uma etapa que é quase... obrigada. Ela é uma etapa que vem depois. Ela não é uma etapa, como eu disse, de linha de frente, entendeu? Como o SOS Rua e outras instituições ligadas à rede de assistência municipal, né? Então, quando a pessoa ela é encaminhada para os abrigos, ela já também está numa outra condição, né, que permite que você faça um trabalho diferenciado, porque a pessoa quer estar ali. Ela quer estar ali. Agora, isso não quer dizer que seja fácil, porque a história de vida dessas pessoas, muitas delas, né,
tiveram problemas com drogas, sim. É uma história de vida absolutamente complexa. E você imagina, a gente vivendo em família, todo mundo querendo estar naquele lugar, já sai briga, já sai... As pessoas brigam por causa de partido político, um vota no A, o outro no B, já tira do grupo do WhatsApp. Do grupo. Você imagina numa casa em que as pessoas, cada uma tem uma origem, cada uma tem uma história de vida, cada uma tem uma educação, enfim... E a Cáritas, pela metodologia que ela aplica, uma boa parte dela baseada, inclusive, em Paulo Freire, né, na metodologia educacional, que ele nunca gostou de chamar metodologia, mas é uma forma de agir com as pessoas, né, que tem muito de Paulo Freire, e isso dá um resultado excepcional, né? Você vê, muitas pessoas falam, geralmente a reincidência é muito grande, a recuperação é muito difícil. A Cáritas, essa recuperação chega a 70% a 75%, ou seja, de 10 pessoas, 7. É um índice altíssimo, Poxa, altíssimo. É muito alto. E as pessoas têm o hábito de achar que uma situação complexa vai ter uma bala de prata, vai ter uma solução fácil. Gente, se é complexo, a solução desse problema vai ser complexa também. E para isso é preciso investimento, para isso é preciso pessoas preparadas. A Cáritas não tem só voluntários, ela tem equipes contratadas, psicólogos, assistentes sociais, pessoas que são preparadas para lidar com aquilo e que têm que estudar, inclusive, eles têm que sempre fazer encontros para amadurecer aquela metodologia que muitas vezes é construída a partir de uma raiz, mas é construída junto com os moradores, há uma participação efetiva, ninguém ali é colocado como, você faz isso e me obedece. Não, é tudo construído junto também. E faz parte, 11 horas e 15 minutos, você está ouvindo aí o Quinto Sinal, estamos ouvindo aqui a Hebe Rios, que é jornalista e voluntária na Cáritas Arquidiocesana de Campinas. Mas esse trabalho de vocês, Hebe, ele é pouco divulgado, ou isso é de propósito, ou as pessoas podem conhecer um pouco mais? Como é que a gente pode fazer para ter contato com esse trabalho, para ajudar, de repente, se tornar um voluntário? Que bom que você pergunta. Em 2018, como é que eu cheguei na Cáritas? A minha filha era voluntária. E a minha filha mudou de cidade, casou, mudou, né? Literalmente casou, mudou e falou, mãe, vai lá ser voluntária, vai ser legal. Aí eu fui, em 2018, uma reunião chamando o voluntariado. E me apaixonei porque... O que eles disseram? Olha, hoje a maior necessidade da Cáritas é a comunicação, é a divulgação. E aí eu entrei na Cáritas como voluntária na área de comunicação. E a partir daí, a gente começou um esforço, porque tudo começou de forma voluntária, e você sabe, muitas vezes um voluntário se dedica, o outro não se dedica tanto, né? Infelizmente, às vezes não tem uma rotina, né? E a gente, desde então, vem num esforço muito grande de divulgação. Então, o que a gente fez? A Cáritas Arquidiocesana não tinha, de Campinas especificamente, não tinha um site. Aí a gente criou um site. Não tinha movimento nenhum nas redes sociais. A gente colocou o movimento nas redes sociais. E desde então, a gente tem feito, na medida do possível, esse esforço de divulgação. Por exemplo, agora, no final do ano, eu gravei um vídeo em que eu explico para as pessoas, tanto as que querem ajudar, quanto aquelas que estão em situação de rua, como que elas fazem para ter acesso a essa rede até chegar à Cáritas. Então, nós divulgamos amplamente esse vídeo como uma mensagem de fim de ano. Agora, a gente disponibilizou esse vídeo novamente, sem a mensagem, mas para que as pessoas, né, tenham acesso a essa rede. Então, assim, a gente está fazendo um esforço muito grande. As pessoas, se entrarem em caritascampinas.org.br, eu peço, por favor, que façam isso e que acessem as nossas redes sociais Cáritas Campinas, tanto no Instagram quanto no Facebook, e elas vão ter ali todas as informações de como doar, vão ter informações sobre a história da Cáritas. E o Álvaro Júnior, que é o nosso parceiro na comunicação, nós fizemos uma reportagem para concorrer ao Prêmio FEAC ano retrasado. E essa reportagem a gente deixou no institucional da Cáritas, porque foi uma reportagem muito longa, em que a gente pegou 30 depoimentos entre moradores, moradoras, ex-moradores, ex-moradoras das casas-abrigo, coordenadores, ex-coordenadores, presidência, inclusive a presidente da Santa Clara faleceu agora na véspera do Natal de 2024, tem um depoimento fortíssimo dela lá,
Pegamos 30 depoimentos, 30. E aí fizemos esses vídeos quase na íntegra, para que as pessoas vissem, conhecessem as pessoas que são a Cáritas, né? E deixamos lá na nossa reportagem, e essa reportagem nós migramos para o institucional, porque ela tem uma carinha institucional, né? E então as pessoas que quiserem saber linha de tempo da Cáritas, desde quando ela foi fundada fora, né, do Brasil, né, lá no fim do século XIX até hoje, e a história da Cáritas Campinas, está tudo lá. Caritascampinas.org.br, e lá a pessoa pode ter acesso à forma de doação, porque a doação não é só em dinheiro. Uma coisa importante falar, como é que ela sobrevive? A prefeitura arca com uma parte de recursos, uma outra boa parte é a Cáritas quem arca. E esses recursos que ela tem que arcar vêm dos doadores, os sócios contribuintes, pessoas que doam pequenas quantias, né? Cada um doa o que pode, né? E é assim que ela sobrevive. Então é importantíssimo que as pessoas que estão nos ouvindo acessem lá o nosso site, porque lá tem explicadinho como você pode doar. Vamos supor, você não quer doar dinheiro, mas quer doar alimento, né? Quer doar roupa, tá tudo explicadinho lá. A sede da Cáritas é onde fica a Cúria Metropolitana de Campinas, ali na Irmã Serafina 88, onde tem o Centro Pio XII, Centro Pastoral Pio XII. Quase esquina com a Aquidabã. Quase esquina com a Aquidabã, ela fica ali, quer dizer, a pessoa também pode ir lá nos conhecer, é uma sede administrativa, né? E voluntariado, a gente sempre precisa. A única coisa que a gente pede é que a pessoa entre em contato primeiro, porque às vezes você está precisando de voluntário mais numa área X ou numa área Y, e às vezes não é exatamente aquela área que a pessoa se identifica, porque voluntariado, gente, é uma coisa séria, né? Eu sou voluntária desde 2018, para mim, isso é um trabalho, Edson. É um sacerdócio. Para né? mim não é falar, eu só não bato cartão, porque... Mas a gente tem que levar o voluntariado como um trabalho. Então a pessoa, mas não um trabalho ruim, assim, no sentido uma carga, né? uma obrigação. Peso, né? Não, é um privilégio. É um privilégio falar da Cáritas. Web, eu queria, você disse dos depoimentos, né? Eu queria saber se você tem notícia de alguém que passou. A primeira pergunta é se alguém que passou por vocês e que hoje vive numa outra situação boa, que tem algum depoimento. E também perguntar para você o seguinte, às vezes, eu sei que a cidade tem algumas políticas públicas, né, para atendimento, mas uma coisa é ter política pública, outra coisa é ter gente disposta a arregaçar a manga e ir lá e ouvir as pessoas. É Sim, diferente, né? É diferente. Lá nesse institucional mesmo, tem vários depoimentos de ex-moradores e ex-moradoras, porque a gente quis falar justamente, não vamos mostrar só quem está hoje, vamos mostrar quem saiu e o impacto disso na vida da pessoa. Então, tem lá. Então, isso aí é sempre, inclusive os próprios coordenadores conhecem N casos de pessoas, a gente mostrou alguns apenas, né? Porque tem um fato também, às vezes a pessoa não quer voltar a lembrar aquele momento da vida dela, e algumas pessoas que a gente convidou na época se recusaram por isso também, mas outras mantêm, inclusive, até hoje, um vínculo, quase como se fosse assim, uma das moradoras falar, eu venho até hoje, para mim é minha família, é como se eu estivesse visitando minha família, e é isso mesmo, o vínculo humano que se cria, toda a fundamentação desses princípios, né, é o vínculo humano. A partir do momento que você tem esse vínculo, as coisas podem acontecer, que é mais ou menos o vínculo do pai com o filho, do irmão com o outro irmão e assim por diante. Agora, essa questão de arregaçar a manga e de como a política da rede municipal de assistência funciona, há muita, né? Vamos dizer, nada é perfeito, né, Edson? Nada é perfeito. Sempre tem alguns equívocos. Eu particularmente, não sou a melhor pessoa para falar porque eu não conheço com profundidade. Mas eu sei que houve uma tentativa há uns meses atrás de instituir uma como é que fala? Uma organização da distribuição de comida no centro, que foi uma coisa absolutamente autoritária, intransigente, que outras cidades, inclusive, estão fazendo, cidades do sul do país, com essa bandeira de que não, temos que organizar a coisa, mas, na verdade, é uma política higienista que não valoriza, que não ouve e é totalmente autoritária, e eu acho que não é por aí. E não é porque eu ache, não.
É porque eu conheço lá o trabalho, a filosofia e como eles fazem e como dá resultado da forma como eles fazem, né? Enfim, então, eu não sou a melhor pessoa, porque eu não sou, assim, estudiosa da área. Eu sei o que dá resultado. E é por isso que eu estou na comunicação da Caritas, porque não é uma coisa de ouvir dizer, é de lá ver o resultado. Estamos conversando com a Hebe Rios, que é jornalista voluntária na Caritas Arquidiocesana de Campinas. A gente está indo aqui para a reta final do nosso Manhã Bandeirantes de hoje. Quero mais duas questões rápidas com você, Hebe. Uma é que a gente fala do carnaval, acabou o carnaval, tem a campanha da fraternidade, Sim. que é sempre também um apelo que a igreja faz para que você preste atenção nas pessoas que são menos favorecidas ou em quem você não presta muita atenção, pessoas invisíveis, como você estava dizendo até agora. E queria que depois você falasse também mais uma vez do endereço, do Instagram, para que as pessoas possam fazer contato, como você falou, descobrir quais são as necessidades, que se tornem voluntários, se for o caso, para a gente divulgar cada vez mais esse trabalho fantástico da Caritas. A gente, às vezes, as pessoas falam, mas qual é a ação da Igreja Católica sobre a Caritas, até por conta, né, de todo esse calendário litúrgico, etc. A Caritas Arquidiocesana de Campinas, quer dizer, ela começou ali no seio da igreja, até como tradição das outras Caritas, né? Que em Roma foi instituída a Caritas Internacional, então é uma tradição realmente dentro da Igreja Católica. E eu acho absolutamente coerente, porque qual é o ensinamento de Jesus? É o amor, né? Claro. E o amor traduzido em ação, que é a caridade, que é a compaixão, né? Então a Caritas, ela segue os princípios, então, e está absolutamente antenada com a campanha da fraternidade todos os anos. Existe essa conexão, né, com os princípios da igreja. Mas ali não é uma coisa assim doutrinadora das pessoas em situação de rua. Não existe isso. Não existe aquela coisa de chegar lá um padre e fazer uma celebração. Não, não existe essa característica. Não foi dessa forma que a Caritas foi concebida, né? Ela tem realmente, por uma questão de princípio, né, os princípios cristãos instituídos ali. Mas ela não faz dali quase como se fosse uma extensão de um salão paroquial, digamos assim, entendeu? Ela Legal. tem, e principalmente ela respeita a independência, né, dos moradores, não existe essa obrigatoriedade, porque algumas instituições têm essa obrigatoriedade, né? Quer dizer, você só entra se você estiver ali alinhado, né, com determinadas doutrinas. Não é assim, tá? E falando da questão de endereço e de tudo mais, além daquele endereço que eu passei, eu posso passar o Pix? Pode, claro. Olha, é Caritas Campinas, em todas as redes, site, né? Você vai Caritas Campinas, caso você queira acessar Instagram, Facebook e o nosso site, tá? E para fazer uma doação de uma forma mais rápida, você entrando no site, tem lá o nosso Pix, que é o CNPJ da Caritas, tá? Não vai dar tempo de anotar, mas a pessoa sabe que está lá, eu vou falar rapidinho. Depois fica disponível no YouTube também. Beleza. É verdade. É 67 996 769 /1000 ao contrário, -82, tá? Então, 67 996 769 /1000 ao contrário, -82, nossa chave Pix. E a gente agradece. Se quiser doar 1 centavo, tá bom. A gente agradece.